Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um animal que nem todo mundo conhece, mas essa é realmente a essência do seu arquétipo, a Antilocapra. Seu nome vem de antílope, antilo, e cabra, capra. Só que ele não é nem um antílope, embora ele seja conhecido também como antílope americano, e nem uma cabra. Houveram diversos debates durante o século XX sobre como classificar esse animal. Alguns diziam que ele devia estar na família dos cervídeos, outros que ele devia estar na família dos bovídeos, mas hoje pesquisas genéticas dizem que na verdade ele é mais próximo à girafa do que a esses animais. E ele foi colocado então numa família própria, que é a Antilocapridae, e ele é o único membro dessa família. Ele é a única espécie, existem subespécies, mas ele é a única espécie dessa família. Então, a palavra único é uma palavra que nós vamos colocar em destaque em relação a este arquétipo. Raro, único, especial, diferente. Ele une no seu corpo características de dois mundos, o mundo dos bovídeos, dos caprinos, aqueles animais que são mais robustos, que são domesticados, e o mundo dos cervídeos, que são aqueles animais mais rápidos, mais leves, mais selvagens, do nosso imaginário. Então, ele une em si, no seu corpo, essas características. Ele tem um corpo bastante rechonchudinho, assim, gordinho, como se fosse um bovino, por exemplo, e as perninhas mais leves, como se fosse a de um cervídeo. Então, ele é, assim, algo diferente, realmente, algo que já chama atenção, porque é aquele cara que é raro, aquela pessoa que entra na sala e todo mundo vai olhar, porque é único, porque tem um estilo próprio, porque sabe do seu valor e coloca isso para fora. Isso está muito ligado, então, a esse arquétipo. Outra coisa que é única nesses animais são os cornos. Porque eu não sei se vocês sabem, nem todos sabem, existe uma diferença na natureza entre chifres e cornos. Chifres nascem em cervídeos, por exemplo, e eles crescem e caem todos os anos e depois crescem de novo, são as galhadas. Podem ser encontradas soltas na natureza, porque é isso que acontece, né? O animal tem, a galhada cresce, depois a galhada cai. E animais como bovinos, por exemplo, têm cornos, que são estruturas que são ligadas ao crânio do animal, são estruturas ósseas e que não caem, são estruturas permanentes. Mas a Antilocapra, claro, a diferente, ela tem uma união desses dois, mais ou menos, porque ela tem um centro do seu corno que é o osso, é um centro ósseo, esse nunca cai, mas ela tem por fora uma camada pilosa que descasca e que se refaz todos os anos. Então, ela é como se fosse, mais uma vez, unindo a característica desses dois animais. E outra coisa também é que os cervídeos têm a galhada que bifurca, e os bovinos não, os bovinos têm uma só, um corno só. E o nosso amigo aqui tem os dois, mais uma vez, porque ele tem essa parte maior de um só, mas ele tem uma pontinha para fora, para dentro, quer dizer, que dá uma bifurcada nos machos. E o que dizer sobre isso, né? Bem, as galhadas, os chifres, geralmente nas mitologias e nos entendimentos folclóricos, eles são ligados a como se eles representassem uma conexão nossa, né, do animal, no caso, com o alto, com as divindades do alto. Então, ele estaria ligado à energia que sai dessa região, que nós chamamos de chakra coronário, que é a ligação, justamente, é o que representa a nossa ligação com as divindades do alto, com o nosso eu superior, com a nossa essência. Então, a Antilocapra, por ela ter uma formação óssea que nunca cai, isso mostra, metaforicamente, para os povos que a observavam, que são os povos da América do Norte, que a sua essência divina, sua conexão com o divino nunca
nunca para de existir, ele nunca desconecta, ele está sempre conectado com a sua essência divina, mas, ao mesmo tempo, ele descasca todos os anos, ou seja, ele joga fora o que não serve mais e cresce novamente por cima como se fosse um novo aprendizado. Isso é bastante interessante e nós vamos ver que nas mitologias esse animal também é bastante tratado de uma maneira bastante única e especial, que é o que ele é mesmo. A antilocapra, ela habita desde o deserto de Sonora, no México, até o Canadá, é bastante vista nas regiões da Baixa Califórnia, e ela prefere regiões de pradarias, regiões planas. Nessas regiões, ela se alimenta principalmente de arbustos de sálvia officinalis, que é aquela planta que os indígenas norte-americanos usam muito para fazer bastões, mais ou menos que são parecidos com incenso, que eles enrolam a sálvia para fazer os seus rituais, rituais de limpeza, rituais de cura. Então ele se alimenta dessa sálvia, porque essa sálvia forma arbustos altos, que geralmente ficam mais altos do que a neve que se acumula nesses locais, e assim eles podem se alimentar dessa sálvia. Eles são muito inteligentes nesse sentido, e que a gente pode comparar mais uma metáfora aqui de que eles observam na natureza ao seu redor o que vai dar mais prosperidade para eles durante mais tempo. E assim eles não precisam migrar muito. Eles até migram, mas geralmente não são tantos quilômetros. Eles aproveitam as coisas do seu lugar, mesmo que não esteja tão próspero, eles procuram onde tem a prosperidade nesse lugar que não está tão próspero assim, que seria o inverno. As antilocapras, elas também têm um senso de visão muito interessante, elas conseguem ter uma visão de mais ou menos 300 graus, isso sem virar a cabeça, e elas enxergam objetos em até 6,5 km de distância, o que é bastante, principalmente se esse objeto estiver se movendo. E elas são muito curiosas, elas costumam ir até esse objeto, mesmo sendo uma presa, ela é bastante corajosa e a gente já vai ver por quê. Porque elas gostam de novidade, elas gostam de saber o que está acontecendo, o que é aquilo que está se mexendo. Então, não é incomum que elas se aproximem de pessoas para investigar o que você é. Então, é uma presa, mas é uma presa audaz. Mais uma vez, uma característica única nesse animal, ele tem essa habilidade de unir opostos em si e de unir várias coisas diferentes em si. E por que eu disse que ela tem essa coragem? O que faz ela ter essa coragem? Bem simplesmente, a antilocapra é o segundo animal mais rápido do planeta, perdendo só para o guepardo africano, que é também conhecido como chita. Ela corre em velocidades impressionantes e é certamente o animal mais rápido das Américas. A antilocarpa consegue atingir de 80 a quase 90 km por hora, dando um sprint de 800 metros, por exemplo, é algo bastante impressionante. E ela consegue fazer isso porque ela tem uma estrutura óssea toda adaptada para velocidade, apesar dela ser assim bojudinha, os seus ossos são leves. Ela tem também um sistema circulatório e respiratório todo adaptado para fazer com que ela tenha um bombeamento e uma taxa de circulação de sangue maior quando ela precisa para poder dar esses sprints. E os seus predadores na América do Norte hoje em dia são, por exemplo, coiotes, lobos, ursos, linces, pumas. Só que geralmente esses animais não conseguem pegar uma antilocapra saudável, porque eles não correm a essa velocidade. Como eu falei, é o segundo animal mais rápido do planeta. Então esses animais eles pegam às vezes filhotes ou predam algum indivíduo que está debilitado. Mas então você pensa, por que ela corre tanto? Ela não precisaria correr tanto assim, né? Tanto a mais assim do que todos esses animais que vivem na América do Norte. Porque a antilocapra, no Pleistoceno, teve que conviver com um animal que é chamado popularmente de chita americana ou guepardo americano, que é um animal que vivia no Pleistoceno, mas que desapareceu no final do Pleistoceno
e que era como uma chita, né, como um guepardo africano, corria muito. Então, a Antilocapra evoluiu para poder fugir desse felino grande. Só que esse felino não existe mais há muito tempo, né? E a Antilocapra não perdeu essa grande capacidade de correr, de velocidade. Então, mais uma metáfora que nós podemos aqui levar da Antilocapra é que, passando por dificuldades passadas, né, de épocas antigas, ela adquiriu um conhecimento, um fortalecimento, uma evolução, que mesmo hoje ela não precisando mais lidar com essa dificuldade, ela manteve os conhecimentos que ela adquiriu. Então, se nós, por exemplo, acreditarmos que há outras vidas, nós podemos comparar isso a outras vidas que nós tivemos, o que nós aprendemos nas encarnações passadas e trouxemos para nossas novas encarnações essa sabedoria que nós passamos em épocas mais difíceis e que hoje nós sabemos intuitivamente ou acessando esse conhecimento que está no nosso inconsciente a lidar com situações mais facilmente. E se você não acredita em vidas passadas, mesmo assim, você pode pensar na memória genética dos seus ancestrais, por exemplo. Você pode pensar que você traz o que eles aprenderam em tempos passados e que isso está também, de alguma forma, inconsciente em você, mas que você consegue acessar. Então, Antilocapra traz a sabedoria do passado, a sabedoria da história, o poder de conhecer o que se passou no passado e, mais que isso, trazer essa sabedoria para o presente, para que a gente não repita os mesmos erros e para que a gente saia muito mais rápido de situações que são estressantes para nós. Pensando nessa questão da velocidade, nós pensamos bastante no vento, né? Esse animal ele é um vento, ele é algo assim que passa e você nem vê que ele está passando. Então ele é muito ligado ao elemento ar, a essa questão do voo sobre a terra, de essa capacidade de se afastar de coisas que fazem mal para esse animal, voando, saindo em uma velocidade absurda. Então tá ligado bastante ao elemento vento, assim como os cervídeos, que ele não é, mas que ele traz algo parecido, ele também salta muito bem, como os antílopes da África também, ele também salta muito bem, dá grandes saltos. Também tem essa questão dos céus, mais uma vez. Ele é um animal bastante ligado ao elemento ar, por isso, por causa dos cornos que são ligados ao alto, ao ar, pela velocidade, pelo vento, pelo saltar, mas também ele é um bom nadador se precisar, e ele interessante, algo de novo único desse animal aqui, apesar dele poder saltar, ele prefere passar por baixo de coisas. Se esse for o caminho que tiver duas opções, ele prefere passar por baixo das coisas. É outra característica um pouco única dele. E ele também consegue ficar muito tempo sem beber água. Então, ele carrega essa água dentro de si, essa reserva dentro de si, metaforicamente falando, tá? Tô falando do elemento água. E assim ele não precisa buscar água tantas vezes, o que é muito bom para uma presa, porque assim ele não precisa ficar parado muitas vezes em um lago, por exemplo, bebendo água, que é um momento que ele se tornaria vulnerável, né, para as presas. Então, esse animal, geralmente, ele não é vulnerável mesmo sendo uma presa, por causa de todas essas grandes capacidades que ele tem e essas características únicas que ele traz hoje. Ele é como se fosse um exemplo de uma entidade que evoluiu realmente. A gente pode falar assim, né, pensar dessa maneira. Uma entidade que tem tantas características boas que hoje em dia ela usa dessas características de uma forma muito fácil, assim, e lida com os problemas de uma forma muito mais fácil do que, por exemplo, um cervo lidaria, porque um cervo nos Estados Unidos ele tem que lidar com esses outros animais predadores, ele não corre tanto como uma antilocapra. As antilocapras são animais de família, de bando.
elas gostam de estar em família e elas se preocupam muito com o grupo. Então, quando uma antilocapra vê algo que ela acha que é um perigo, ela avisa todas por meio de sinais sonoros, sinais olfatórios, sinais corporais, ela levanta o rabo, eriça os pelos, dá uma espécie de ganido, solta um cheiro específico. Isso avisa todas as antilocapras que estão perto, porque o intuito dela é que todas corram juntas. Então, isso é uma boa estratégia quando você tem um predador potente, quando você tinha, né, eles não tinham mais, mas mesmo assim eles mantêm essa boa estratégia, porque ela é muito inteligente, ela mantém o que ela aprendeu no passado, essa sabedoria ancestral. Então, porque se saem correndo todos juntos, fica muito difícil, mais difícil para um predador isolar uma presa e caçar. Ele está no meio de várias, ele pode levar patada, é muito mais difícil, vira uma coisa só, né? Então, o intuito é que todas corram juntas. E, como eu falei, ela gosta muito de ficar em grupo, é um animal que gosta de ficar em grupo, não fica sozinho. Só que os grupos formados pela antilocapra, eles têm várias características. Por exemplo, tem grupo só de fêmeas, e aí tem um macho que meio que defende o território onde está esse grupo só de fêmeas. Tem grupos de machos e fêmeas que funcionam na biologia num sistema de harém, por exemplo. Tem grupo só de machos, que ainda estão lá disputando para ver a qual grupo eles vão se unir. Enfim, a Antilocapra ela mostra para gente que existem várias maneiras de nós termos uma família. Que família não é algo estruturado, único, não. Você pode se unir a várias pessoas, tem vários tipos de família. O único aí é a Antilocapra, né? Mas assim, a unicidade dela está justamente em ser um animal muito, além de sábio, muito curioso e muito flexível, porque ele se une de várias maneiras aos seus iguais. Outra característica da inteligência da Antilocapra é, por exemplo, quando a mãe tem os filhotes, ela coloca esses filhotes num lugar onde tenha bastante arbustos de sálvia, porque eles são menores, então os arbustos de sálvia vão esconder eles, e ela não fica junto, ela deixa eles ali e fica um pouco mais distante, porque assim, se vier algum predador, ele não vai enxergar os filhotes, ele vai na mãe, então ela protege eles. E aí, quando eles vão ficando maiorzinhos, o que não demora muito tempo, algumas semanas, eles já podem acompanhar a mãe, acompanhar o grupo, porque daí eles já conseguem dar aquela corrida que eles dão. E outra coisa muito interessante é que as fêmeas, elas têm uma sincronicidade ao dar o parto, ao dar a luz, perdão, elas dão a luz todas juntas. É algo bastante incrível. Então, elas têm uma característica biológica de sentir o ambiente, sentir a luz, sentir se aquele ambiente está propício para procriação. Então, elas se programam com a natureza para darem a luz todas juntas, assim, todas aproveitam a prosperidade daquele momento específico. Mais uma vez, então, a sabedoria ancestral da Antilocapra, que além de tudo, sabe muito bem ver o que é bom naquele ambiente e como eu me adapto a esse ambiente para ter o melhor dele. Não é, por exemplo, um animal como o urso que tem uma outra estratégia, que ele diz, vai vir o inverno é complicado, é muito difícil, eu vou ficar quietinho, vou me recolher, vou esperar para ter uma época melhor para eu sair. Já esse outro arquétipo nos diz que existe uma outra maneira de se colocar numa situação dessa, que é, tá, veio o inverno é muito difícil, mas eu vou escolher ficar aqui, porque aqui, mesmo sendo difícil, tá cheio de arbusto que é muito alto, então a neve não vai cobrir, eu não preciso ir embora, eu consigo ficar, eu consigo usar isso para esconder os meus filhos, eu consigo ficar aqui e eu espero um pouco, porque aí, se eu observar muito bem, eu vou ter muita prosperidade nesse lugar depois. Então, os arquétipos dos animais, por que nós os estudamos? Por que nós vemos quais são os simbolismos relacionados a eles?
para justamente aprender como eles lidam com o mundo. E que, vendo o seu comportamento na natureza, nós podemos ver que nós temos várias opções de estratégias para a nossa existência. Nós sabemos, por meio de estudos arqueológicos, que os homens conviveram com as antilocapras e as caçaram, utilizaram elas de alguma forma, sendo ela para alimento ou de um modo ritualístico, há pelo menos 10.000 anos na América do Norte. E sociedades como a Mimbres, sociedades Pueblo Antigo, que são sociedades do sudoeste dos Estados Unidos, arqueológicas, utilizaram a figura da Antilocapra de uma maneira bastante interessante em sua religiosidade, suas mitologias, suas práticas rituais. Ela era um animal bastante importante para essas sociedades. Ela aparece na cerâmica Mimbres, por exemplo, cerâmicas de mais de 1.000 anos de idade. A gente pode ver que são antilocapras justamente porque ela tem esse chifre, né, esse corno, que é diferenciado, né, com essa pontinha diferente que ela tem, dupla. E também ela aparece, além de em representações muito antigas dessas sociedades, até hoje em grupos Pueblo, que são grupos indígenas que, vamos dizer assim, entre aspas, evoluíram desses Pueblo antigo, como os Hopi, os Zuni, que tem figuras que são figuras conhecidas como catinas, que são figuras que eles usam em seus rituais. E o que é uma catina? Uma catina é uma figura que não é uma divindade, mas que não é um humano vivo, né? Apesar deles se vestirem de catina para representar. Podem ser humanos que já desencarnaram ou podem ser entidades da natureza, as catinas, que vivem principalmente nas nuvens ou nas montanhas muito altas. Então, em situações especiais, em danças ritualísticas que os Hopi fazem, por exemplo, eles se fantasiam de catina e existem catinas que são as catinas da Antilocapra, específicas da Antilocapra. Eles se vestem, fazem os rituais e a existência das catinas para essa sociedade é justamente de que elas venham das nuvens e que elas tragam as chuvas. Então, elas vêm das 4 direções para esse centro onde está ocorrendo essa festividade, essa dança, para poder trazer essa prosperidade, essas chuvas. E a Antilocapra tendo essa ligação, então, dos cornos, como o céu, sendo esse animal muito ligado ao ar, ele está ligado às nuvens e, por isso, ele também é considerado uma catina. Quando uma pessoa falece nas sociedades Hopi, eles acreditam que essa pessoa vira nuvem, que vai se unir às catinas e se tornar uma dessas catinas. Há também sociedades dentro da cultura Hopi, que são sociedades especiais, como se fossem os mistérios gregos, por exemplo, são sociedades secretas, como se fosse hoje, por exemplo, a maçonaria, fazendo uma comparação grosseira, por exemplo, porque só membros, certos membros daquele grupo são aceitos dentro dessa sociedade. E existe a sociedade da Antilocapra, que é uma das poucas dentro da cultura Hopi que aceita homens e mulheres. Então, esses sacerdotes da Antilocapra, eles se unem e eles têm reuniões nas quais um conhecimento especial é passado, específico é passado, e eles vão, então, criar e manter essas danças e esses festivais. Em uma dessas danças e festivais interessantes, a Sociedade da Serpente e a Sociedade da Antilocapra se unem para fazer uma dança e uma representação na qual justamente eles colocam serpentes vindos das 4 direções, eles coletam essas serpentes, colocam na aldeia, e a Antilocapra, juntamente com essas serpentes, vai fazer com que a fertilidade das chuvas venha à terra. A serpente ela é muito ligada tanto à terra molhada,
como ao trovão e ao raio, que ela é como se fosse um raio que viesse das nuvens e trouxesse a chuva. E a presença da Antilocapra, com essa ligação que ela tem com as nuvens, faz então essa ligação metafórica que eles acreditam que esses animais representem e trazem então a prosperidade e as chuvas para esses povos. Então a Antilocapra ela é muito importante, ela está diretamente relacionada a uma questão de prosperidade e de manutenção da natureza para que as chuvas venham e sejam sempre constantes. Outras sociedades, como os Apache, por exemplo, também têm Antilocapra em uma posição bastante importante dentro das suas crenças, porque eles acreditam que um dia uma Antilocapra e uma mulher se uniram e essa mulher ficou grávida da Antilocapra e assim nasceram todos os homens. Então, para os Apache, não se pode nunca caçar uma Antilocapra nem se alimentar dela, porque você estaria se alimentando dos seus ancestrais. Então, ela é considerada o próprio ancestral dessas sociedades Apache. Olha só a importância que ela tem. E entre os Blackfeet, né, os pés negros, há uma crença de que a criação da Antilocapra foi feita primeiramente para que ela habitasse as montanhas rochosas. Só que por ela ser muito rápida, como se esse animal mítico que corre que nem o vento, ela começou a correr tanto lá em cima que começou a ter deslizamento. Aí os deuses criadores falaram, não dá para você morar aqui porque você vai causar, mora lá embaixo nas planícies que vai ser melhor para todo mundo e assim você pode correr o quanto você quiser. Então essa é uma das lendas ligadas a ela também. Existem várias outras, principalmente em muitas sociedades, principalmente ligadas a essa questão da corrida, que são para nós um pouco parecidas com aquela lenda da lebre e da tartaruga, sabe? Então, em certas lendas, a Antilocapra vence, em outra, a Antilocapra perde, porque o outro animal, por exemplo, o sapo, ele é mais esperto que ela, então fala que não adianta só correr, que nem a lebre e a tartaruga pra gente. A Antilocapra também é considerado um totem para muitas sociedades norte-americanas, ele é um animal de totem. E o que é um totem? Um totem é um símbolo que representa um certo grupo, um certo clã, uma certa família a qual você pertence. Então, a mesma coisa, por exemplo, que dizer eu sou do clã da Antilocapra, eu sou do totem da Antilocapra, né? E aí pode ser uma coisa dependendo da sociedade passada de família a família mesmo, ou algo que você aceita dentro desse clã por uma situação específica, xamânica, por exemplo. Mas o totem da Antilocapra, ele é justamente ligado a essa questão da ligação com o divino, com o superior, ligado a esse chakra coronário. Então, essa energia e essa ligação que ultrapassa, né, as camadas de ar que nós temos e que vai até a nossa essência, até o divino, como eu expliquei para vocês. E com a chegada do europeu nas Américas, né, especificamente no caso desse animal na América do Norte, chega, né, a desgraça, né? Infelizmente. Esses pioneiros, né, principalmente aqueles que estavam na marcha para o oeste, nos Estados Unidos, fazendo essas ocupações muito agressivas às populações nativas e às populações nativas humanas e não humanas, né? Principalmente no século XIX, elas foram muito agressivas em termos de destruição mesmo, né? Não só de culturas, como de biomas, como de animais, e eles utilizaram muito, tanto a Antilocapra quanto o bisão, porque eram animais que davam muita carne, que tinham partes como cascos, como os cornos, que podiam ser utilizados de várias formas, que tinham as peles, que tinha o couro, então foi muito caçado, então há descrições, né, desses europeus dizendo quão grandes e gigantescas eram as manadas de bisões e de antilocapras, e hoje em dia a gente tem manadas muito pequenas. Esse animal diminuiu muitíssimo em número, é um animal que está em perigo de extinção e que desde mais ou menos 1920
entidades protetoras da América do Norte têm tentado fazer a reintrodução desse animal, e se não fossem essas entidades e esse trabalho até hoje, possivelmente esse animal estaria hoje só num zoológico ou em populações muito reduzidas na natureza. É importante dizer que esse animal hoje ele é o símbolo da Sociedade Americana de Estudos de Mamíferos, justamente por ele ser esse animal tão importante, tão único, né, tão incrível e diferente, que mora nessas áreas, né, que habita essas áreas e que traz para nós, então, mensagens tão positivas. Né? Ele é uma presa que é corajosa, ele é o segundo animal mais rápido do mundo, ele é muito curioso, ele é muito sábio, ele traz sabedoria ancestral, ele traz essa metáfora de se ligar ao nosso eu superior, a ser o que nós somos de melhor e manter isso dentro da gente, a trazer a prosperidade, a observar o ambiente e ver o que ele nos traz de melhor. Então, é um animal muito especial. Espero que vocês tenham gostado desse animal diferente, se inspirem na autenticidade dele, sejam quem vocês gostariam de ser, com a coragem da Antilocapra. Até semana que vem com um novo animal.